Buenas. E aí, Angel, beleza? Tudo bem, Sabá? E aí, beleza? Tudo bem, Samuca? Oi, Angel. Oi, Oi, Angel. Oi, Enzo. Beleza? Oi, bom dia. Professor. Oi, Angel. Oi, Angel. Oi, Jacques. Oi, Angel. Oi, Angel. Oi, Angel. Oi, Angel. Oi, Malu. Oi, Angel. Fala, Felipe. Fala, Andrei. Bia. Júlia. Bia Venega. Tudo bem? Ana, Sim. quando você liga o Então, mais microfone. uns minutinhos. Oi, Júlia Maria. Daí você desliga. Tá aqui agora. Vocês tiveram aula com a Miriam hoje? Conseguiram ter aula com ela? Caiu a Sim. internet. Não A caiu? gente teve Não, a gente teve drobadinha dela hoje. Enzo, quem que tá passeando atrás de Drobadinha. você aí? Quem que tá fazendo o passeio aí? Enzo, fala que Enzo, fala que a modelo atrás aí tá bonita. Pode falar. Minha irmã fica baixando aqui atrás. Quem é sua irmã? Sua irmã estuda lá no colégio ou não? Ela estudou até ano passado, porque hoje ela está na faculdade, primeiro ano. Ah. Onde que ela tá fazendo? Ela está na FAP. Então, por favor, mutarem o microfone para mim, por favor. Espero que não haja as brincadeiras que houveram na sexta-feira, de ficarem com 250 mil posts no bate-papo. Dom Pepe, por favor, né, se tu mutuar a aula, hoje eu não vou pensar duas vezes, eu vou te excluir da sala de aula, porque na sexta-feira você tumultuou, né, bastante a aula. Ele já até saiu daqui, não está aqui? Pepe está aí? Pepe está aí ou sumiu? Está aqui, ó, já entrou aqui embaixo com um nome diferente. Então, seguinte, né? Houver brincadeira, fica me detonando a aula, eu vou colocar para fora hoje. Certo, Pepe? Não preciso ficar respondendo muito, né? Então, nós vamos trabalhar hoje, nós vamos finalizar a parte da apostila unidade 2 sobre os persas, tá? Na aula passada, a gente trabalhou os fenícios, eu dei para vocês um único exercício para vocês fazerem. A gente viu que os fenícios era um povo que se concentravam numa estreita faixa de terra próxima ao mar Mediterrâneo. A gente viu também que os persas, que os fenícios hoje é onde está o Líbano. A gente viu que o cedro era um elemento muito importante para a civilização fenícia. Da árvore do cedro, eles acabavam por tirar toda a madeira para a construção de navios, que era muito importante dentro do processo de comércio. A gente sabe que o comércio era fundamental, né, para os fenícios. E por que era fundamental? Porque, na verdade, a gente não tinha faixa de terra, né, para poder desenvolver a agricultura. Então, como a agricultura ela era, na verdade, muito escassa para os fenícios, a única saída que eles tiveram foi o quê? O comércio, o mar, né? Então, a partir daí, eles iniciaram um processo de navegação pelo mar Mediterrâneo, construíram várias colônias. A mais importante dessas colônias, a colônia de Cartagena, né, de Cartago, a cidade de Cartago, porque através de Cartago eles conseguiam comercializar com a Sicília, com a Sardenha, e entravam pelo sul da Itália. Então isso acabou facilitando, né, o desenvolvimento comercial. Os fenícios comercializaram por todo o norte da África, chegaram à Península Ibérica, e comentei com vocês que nós temos, inclusive, uma cidade chamada de Cartagena, né, que está ligada a Cartago, que estava ligado aos fenícios, né, no litoral da Espanha. Eles comercializaram com o litoral, praticamente todo o litoral
da Península Ibérica, que vai do sul até o norte, lá em Barcelona, e comercializaram, né, com todo o lado sul da Europa, né, sul da França, sul da Itália, com parte da Grécia e com todo o Oriente. Então, foi tudo isso que nós vimos na aula passada, né, que nós acabamos analisando sobre a questão dos fenícios. Tá? Angel, Oi? hoje a gente entrará no assunto da Grécia ou ainda não? Não, novamente. Grécia. Angel. Calma, estou respondendo. tá. Grécia, a gente só vai trabalhar quando finalizar a unidade 4, ou seja, agora nós vamos entrar em Egito, depois de entrar em Egito, Aí, Egito! é que nós vamos para a Grécia, tá? E nós vamos para a Grécia e Roma, que são as duas civilizações mais importantes. Então, vamos focar hoje primeiro no mundo persa, e depois dos persas, a gente vai avançando lentamente aí. Tá bom? Mas, ô, Real, a gente não vai estudar sobre os indianos e os chineses? Muito bem. Felipe, essa aqui é a 58ª vez que eu vou te responder isso. Eu já falei que no início do ano eu avisei tanto vocês como aos pais de vocês que alguns elementos de algumas apostilas não seriam trabalhadas. Entre elas, Índias e China, nós não trabalharemos. É a 58ª vez que eu te falo isso. É porque eu tive treino e minha mãe não conseguiu me levar lá na reunião. Tá Ou ótimo. melhor, Não. ela não conseguiu ir. Então, por isso que é importante, né, as parcerias entre colégio, né, e pais é muito importante. Os pais participarem de todas as atividades que são programadas por colégio é importante para a gente não ter que falar toda a aula te falar a mesma coisa. Muito bem, continuamos aqui. Que página mesmo? Vamos lá. Nós vamos estar trabalhando hoje, então, os persas, que são a partir da página 44, tá bom? Então, quem quer acompanhar na apostila 44, eu vou compartilhar com vocês aqui a minha tela, aonde a gente dá sequência, né, aquilo que nós trabalhamos na aula passada. Bom, Professor, pois não? não é 43 que começa os persas? Então, na página 43, a gente tem lá, né, construção do Império Persa. Então, a partir da 43, eu vou direto na 44, porque a gente começa trabalhando com um mapa para poder mexer com a localização, tá? Por isso que eu falo 44, para a gente poder ter ideia da localização dos persas, que é importante, para a gente poder Tá depois... bom, obrigada. Ok? Então, vamos embora. Persas. Bom, primeira coisa que a gente fala dos persas é que os persas, eles foram, sem dúvida nenhuma, um dos maiores impérios da antiguidade. Então, a primeira informação importante é que quando a gente fala em antiguidade, nós falamos em duas antiguidades. A gente fala em antiguidade oriental, tá? Que é o que nós estamos trabalhando. Fenícios, Pérsias... Vamos finalizar. Fenícios, persas, o Egito, Mesopotâmia, os caldeus, os hebreus, todos esses povos que a gente vem analisando, vem estudando, e mais o Egito que a gente vai estudar, a gente chama de antiguidade oriental. Isso eu já comentei com vocês. Por quê? Porque quando a gente for trabalhar, quando nós formos trabalhar a ideia de Grécia e Roma, a gente acaba trabalhando o quê? A gente acaba trabalhando, né, o que nós chamamos de antiguidade clássica, tá? Então, a antiguidade clássica é o quê? A antiguidade clássica é Grécia e Roma. A antiguidade oriental é tudo aquilo que nós já trabalhamos e que a gente ainda vai trabalhar com o povo, né, do Egito. Tá bom? Então, hoje nós vamos estar trabalhando os persas. E os persas, eles são considerados um dos maiores impérios da antiguidade. Quando a gente for analisar e eu mostrar para vocês aqui o mapa, nós vamos perceber que você lá, num período tão distante, né, praticamente há 3.000 anos atrás, você tem a conquista de um vasto território, é algo assim, cara, fala, meu, impressionante. Né? Como que eles conseguiram ter esse domínio? Como que eles conseguiram ter, né, o controle sobre todo esse território? Essa é uma questão. Uma outra coisa importante, quando a gente fala em persas, a gente tem que entender, a gente tem que falar sobre dois elementos. Medo-persas, né? Por quê? Porque os persas, eles eram dois povos, né, que se uniram ao longo
né, de todo o século III, século IV, século V a.C., e vão formar a civilização persa. Para nós, o mais conhecido, o mais próximo, a gente sempre fala nos persas. Tá? Porém, na história, se você entrar no livro, se você procurar livros da antiguidade, se você é um cara que é apaixonado pela antiguidade, se algum dia você for fazer história, você vai lidar com um outro nome, chamado de Medo-Persas. Os medos, eles ficavam ao norte do Império Persa e ao sul do Império, os persas. Inclusive, quando nós fomos trabalhar Grécia, num determinado momento vai ter as guerras médicas. Né? E o que foram as guerras médicas? As guerras médicas foram umas guerras que ocorreram entre os gregos e os medo-persas. Né? Por isso que a gente chama de guerras médicas. Quando a gente trabalhar em a Grécia, as guerras médicas, eu vou lembrar vocês. Pô, lembra por que chamam guerras médicas? Porque, na verdade, nós estamos lutando contra os medo-persas. Tá? Muito bem. Então, a primeira coisa importante é a gente ver aqui a localização, né, da onde se dá, aonde se encontra, né, o Império Persa. Então é o seguinte, nós temos, na verdade, ao longo da história do Império Persa, nós temos alguns reis importantes. Entre eles, Ciro é muito importante, Dario I é importante, Dario II é importante, e depois Xerxes também é importante. A gente vai ficar falando, né, cada um deles, não vamos falar, nós vamos falar do Império como um todo. Mas é importante saber, por exemplo, que quem é o primeiro grande conquistador, quem vai expandir o território persa é Ciro. Né? Então, quando a gente pega esse mapa que vocês estão olhando aí, vocês vão perceber que tudo aquilo que está em amarelinho, né, foi conquista de Ciro. Então, você fala assim, pô, mas eu não consigo me localizar, o que eu estou olhando aqui? O que eu estou vendo aqui, né, nesse mapa? Então, vamos lá, vamos tentar localizar vocês. Ó, se vocês olharem na minha flechinha que eu estou andando aqui, nós temos o rio Tigre e o rio Eufrates. Então, esta região, você já sabe que esta região é a região da Mesopotâmia. E toda esta região da Mesopotâmia é hoje o que nós chamamos de, né, o Iraque. Quando eu olho aqui do lado direito, nós temos o Irã, tá? O Irã. Se eu vou aqui para o lado esquerdo, ó, Mênfis e Tebas, isso aqui é Egito, né? Então, isso aqui é o mundo árabe, o Golfo Pérsico, né? Então, aqui a gente tem, para a gente ter mais uma ideia clara, é Iraque, Mesopotâmia e a região do Irã. Lembra quando nós falamos da Mesopotâmia, que nós tínhamos lá a crescente fértil, que era aquela meia-lua que vinha aqui desde a região da Babilônia, ela fazia uma meia-lua, vinha até aqui, Mênfis e Tebas, e depois ela fechava aqui de novo. Olha, essa é uma meia-lua que vai desde a região da Mesopotâmia até a região do Egito. Toda esta região é a crescente fértil. Então, o Império Persa ele vai se estender por toda a crescente fértil, né? E é uma região, né, que ela é extremamente... você tem principalmente a região aqui de Tigre, de Eufrates, são regiões férteis. A região aqui mais à direita não é uma região muito fértil. Então, isso vai possibilitar com que eles, na verdade, acabem também se utilizando demais do mar Mediterrâneo para o desenvolvimento comercial. Muito bem, nós temos aqui um outro imperador que a gente praticamente não fala muito, que é as conquistas de Cambises. Né? Cambises dificilmente vai aparecer nos livros, dificilmente ele é encontrado como um grande imperador. Por quê? Porque ele viveu muito pouco. Ele assume e rapidamente, né, passado 3, 4 anos, ele acabou falecendo. Mas ele foi importante por quê? Porque com Cambises, né, ele tem o controle sobre todos os mares. Né? Ou seja, quando eu tenho aqui o amarelo que era de Ciro, a gente percebe que o quê? Que o mar Mediterrâneo vai estar sob controle de quem? Sob o controle dos persas. O mar Vermelho, o Golfo Pérsico, o Mar Negro, o Mar Cáspio. E aí você fala, mas Angel, por que eles tinham controle sobre todos esses mares? Dá uma olhada onde está o Império. Né? O Império ele vai se estender e vai ter o quê? Uma relação com esses mares. Ó, o Mar Cáspio, o Mar de Aral, o Mar Negro,
né, com todo o mar Mediterrâneo, com o Mar Vermelho, com o Golfo Pérsico. Então, o Império Persa ele foi extremamente, né, importante, né, pelo controle que eles tiveram territorial e pelo controle do mar também. Você fala, mas João, então quer dizer que quando eles estão com o controle do mar, ninguém navega? Não, né? O Império Persa ele não está em guerra o tempo todo. Né? O Império Persa, ele na verdade, ele expande seu território, ele conquista território, e no momento de conquista, esses mares aonde ele tem o controle são muito importantes para uma relação comercial. E depois as conquistas de Dario, que é o que está mais aqui para vocês, provavelmente está em rosinha, meio salmão, né? Ele vai pegar aqui a região da Trácia, ó, isso aqui é a Itália, tá? Isso aqui é a Grécia, isso aqui é hoje, né, toda a região dos Balcãs, onde aí é Bósnia, Herzegovina, tá? E aqui para cima nós entraríamos aqui porque é hoje a Rússia, tá? Ele vai tomar a região do Egito, ó, o Egito vai ficar todo sob controle, norte da África, e vem aqui para a região do Oriente, né, fazendo quase fronteira aqui em cima com a China. Então, o território comandado pelos persas é um território extremamente importante. E quando eu penso que isso aconteceu há 3.000 anos atrás, mais, né, 3.000, em torno de 3.000 anos atrás, eu fico questionando, porque, cara, os caras eram muito importantes, tinham uma força militar, né, extraordinária. Por que eles têm essa força extraordinária? Porque, na verdade, né, eu tenho aqui comigo, né, um território, um vasto território, por um momento longínquo. Né? Tudo bem até aí? Posso dar sequência? Vamos embora. Então, vamos lá aqui. Algumas coisas importantes, né? Então, como eu já coloquei para vocês, eles são chamados de medo-persas. Medo, porque eram medos, não é porque o cara tem medo de alguém, é o nome do povo, tá? Povos indo-europeus, os medos que se localizavam ao norte e os persas que se localizavam ao sul, tá? Uma questão importante para a questão da relação comercial é o que eu falei para vocês. Todo lado direito são regiões pobres de desenvolvimento agrícola, tá? Então, ó, essa parte aqui, né, são regiões pobres de desenvolvimento agrícola. Daí a importância, você pega aqui também no sul Arábia, é deserto. Daí a importância e desenvolvimento o quê? Do comércio. Aonde eles vão ter uma grande produtividade? Na região que nós vamos chamar, que chamava-se anteriormente de Mesopotâmia, tá? Muito bem. Isso, então, vai facilitar o quê? Vai facilitar demais, né, a ideia de ter um desenvolvimento comercial. E daí, os mares serem extremamente importantes dentro desse processo. Tá? Ou seja, a relação comercial dos persas é muito importante. Tá? Como eu já havia dito para vocês, Cambises, que é o sucessor, primeiro ele conquista o Egito, mas ele acaba... Fechem o microfone, por favor. Né? O Cambise, ele conquista o Egito, mas ele morre muito cedo, ele fica muito pouco tempo no poder. E aí vem, né, a figura de Dario I. Dario I, ele vai se notabilizar por organizar administrativamente o vasto império. E aí como que ele vai organizar esse império? Ele vai dividir o império em locais chamados de satrápias, né, onde pequenas unidades, né, todas elas amarradas por interesses políticos, né, e administrativos, estavam atreladas a eles. Então, em cada sapátria havia o quê? Havia alguém de extrema confiança de Dario. E tudo que acontecia nessas micro-regiões eram rapidamente levadas a Dario quando houvesse qualquer tipo de problema. Então, para conseguir administrar todo esse território, o que ele acaba fazendo? Ele acaba por dividir o território em pequenas unidades. E dentro de cada uma dessas unidades, ele vai acabar montando, né, essas pátrias, onde em cada uma delas há um patriarca, normalmente um ancião, alguém mais velho, alguém muito próximo de Dario, que lhe dá todo o retorno de informação de tudo aquilo que era necessário para aquela micro-região. Tá?
Uma coisa importante é como estava dividida essa sociedade, né? Como estava dividida essa sociedade? Bom, essa sociedade era dividida em, primeiro, grupo que controlavam as terras e a administração palaciana. A gente vem analisando e a gente vem percebendo algumas coisas interessantes, né? Que é o quê? Em todas essas civilizações da Antiguidade Oriental, há uma divisão muito clara de quem? Da nobreza, né? Que é, no caso, a administração palaciana, aqueles que estavam próximos ao imperador. Nós tínhamos os sacerdotes ou magos, como eles eram chamados, e eles eram extremamente respeitados pela riqueza e pela sua sabedoria. Camponeses que viviam da agricultura, né, nas terras dos nobres ou nas terras do rei. Tá? Então, a sociedade é uma sociedade onde eles, na verdade, tinham uma divisão muito clara. A mobilidade social, muito pouca. Tá? Diferente da sociedade dos fenícios, onde havia sim uma mobilidade social efetiva. E por que dessa mobilidade social? Porque essa mobilidade era gerada pelo acúmulo, né, do ganho com o comércio. Aqui, a figura do rei, como havia um poder centralizado, a possibilidade de sair de uma situação, né, de camponês para nobre era muito pequena, tá? Então, a gente tem aí uma sociedade hierárquica e praticamente estratificada, ou seja, por estratos. Quem é nobre, quem é sacerdote ou mago, os militares, né, camponeses, né, e alguns escravos. Tá? Uma coisa muito importante, né, dentro desta civilização persa é que todas as regiões que eles conquistavam, eles preservavam a cultura local. E aí você fala, isso é importante? Cara, para nós, hoje em dia, para a gente ter o conhecimento do que ocorreu no passado, isso é muito importante. Né? Normalmente, os povos que eram conquistados, eles eram escravizados, eram destruídos, a sua cultura simplesmente era colocada para escanteio, se impunha a cultura do conquistador. Né? E no caso dos persas, eles vão respeitar a cultura local. Isso é muito importante, porque ao respeitar a cultura local, o que vai acontecer com esse império? Ele vai se transformar num império multiétnico. Né? Aí você fala assim, Angel, cara, explica um pouquinho melhor, traz isso para os dias atuais, para a gente poder entender como que funciona isso, essa questão de multietnia, né? Multiétnico. Então, eu vou dar dois exemplos. Um exemplo lá atrás, né, também que ocorreu na Antiguidade Clássica, e depois vou tentar transformar ou transmitir isso aqui nos dias de hoje. Tá? Então, na Antiguidade Clássica, os gregos, eles no século V a.C., eles foram talvez a civilização mais desenvolvida da humanidade para a época. Né? A gente tinha desenvolvimento do teatro, da matemática, da ciência, né? Os grandes filósofos, Sócrates, Platão, Aristóteles. Muito bem, quando acabaram as guerras médicas contra os persas e os gregos venceram, impressionante isso, que os gregos eram a gente podia dizer que é uma agulha, né, no meio de um palheiro, ou seja, era um microcosmo dentro do grande império dos persas, mas eles vencem os persas, eles se enfraquecem. E aí vem Alexandre o Grande, da Macedônia, e Alexandre, ao tomar a Grécia, o que ele faz? Ele preserva a cultura grega, e não só preserva a cultura grega, como ele espalha a cultura grega por todas as regiões que ele conquistava. Então, a cultura grega ela passa a ser conhecida por todo o Oriente. Essa mistura da cultura grega com a cultura macedônica a gente chama de helenismo, que nós vamos estudar lá mais para frente. Então, quando você preserva a cultura de um povo, e você não destrói essa cultura, o que acaba acontecendo? Ela acaba evoluindo, ela acaba passando de gerações em gerações. Então, por que nós sabemos tanto sobre os gregos hoje? A gente sabe tanto sobre os gregos porque Alexandre o Grande, ao conquistar a Grécia, ele simplesmente manteve a cultura, ele preservou. Quando se destrói a cultura, a gente fica sem ter o conhecimento.
E aí, por exemplo, quando a gente vem para os dias atuais, né, bem mais recente, há 500 anos, quando os espanhóis chegaram aqui na América Latina, os espanhóis invadiram o México, onde estavam os astecas, invadiram a América Central, onde estavam os maias, e invadiram o Peru, onde estavam os incas. E os espanhóis, diferente dos persas, diferente de Alexandre o Grande, eles simplesmente dizimaram essas populações, né? Acabaram com a cultura asteca, maia e inca. Então, hoje em dia, a gente tem uma dificuldade muito grande em ter um pleno conhecimento sobre os astecas, os maias e os incas, né? A cada dia que passa se faz um trabalho de arqueólogos tentando encontrar, né, entender, por exemplo, há uma dúvida gigantesca sobre Machu Picchu, né? Machu Picchu, que é considerado uma das grandes obras da humanidade, todo mundo vai lá, observa Machu Picchu, tenta se saber sobre Machu Picchu, mas muito pouco se sabe. Por quê? Porque os espanhóis foram e destruíram a cultura dos incas. Acredita-se que era uma fortaleza dos índios, né, incas, que era uma região de adoração aos deuses. Cara, pode ser que sim, pode ser que não, né? A gente não tem elementos. Por quê? Porque os espanhóis simplesmente foram e destruíram a civilização dos incas, né, no Peru. Então, quando você destrói uma civilização, né, automaticamente, né, você destrói tudo aquilo que na frente, 100, 200, 500, 1000, 2000, 3000 anos depois, a gente poderia saber. Então, por exemplo, se hoje houvesse, né, a destruição de alguma cultura no mundo, né, lá na frente, daqui a 2000 anos, a gente não vai saber sobre ela. Óbvio, poxa, mas hoje em dia, com a quantidade de informação que a gente tem, né, a quantidade de arquivos, internet, redes sociais, computadores de última geração, tudo que está acontecendo está sendo guardado, né? Tudo que está acontecendo, daqui a 2000 anos, quando os caras olharem para 2020 e foram falar sobre a pandemia, cara, a gente vai ter muita informação, sim, a gente vai ter muita informação, né? Mas, quando a gente pensa no passado, quando a sociedade eles eram devastadas, destruídas, essa informação a gente perdeu. Então, nesse sentido, os persas eles foram importantes, porque eles, na verdade, eles preservavam a cultura local. E aí, ao preservar a cultura local, eles geraram o que nós chamamos de império multiétnico. Por que é um império multiétnico, né? Porque a partir do momento que eles preservavam a cultura, eles trocavam informações, né? Aquele povo que eu conquistei, que eu tive uma relação, ele me trouxe experiências, que muitas dessas experiências eu trago para a minha vida, né? Então, eu vou gerar o quê? Essa troca de cultura, né? Ela é super importante, daí ser chamado de um império multiétnico. Já dá um exemplo dessa questão multiétnica. Cara, São Paulo. São Paulo, a gente pode dizer, né, que São Paulo é uma cidade multiétnica. Por quê? Quando os portugueses chegaram aqui, nós tínhamos o quê? População indígena. Boa parte dessa população foi dizimada. Temos aí, para vocês terem uma ideia, né, acredita-se que quando os portugueses chegaram aqui, existiam 2 milhões de índios. Tá? Hoje em dia nós temos 200 mil índios apenas no Brasil. Então, mas os índios, eles agregaram à cultura do branco uma série de elementos. Tá? Aí vieram os negros. Tá? Os negros vieram como escravos. Terrível, catastrófico. Porém, os negros, ao se fundirem à cultura do branco português e à cultura indígena, trouxeram as suas características. Então, nós temos elementos da cultura indígena, elementos da cultura negra e elementos da cultura do branco português. Quando nós chegamos no século XIX, nós damos início ao quê? A entrada de imigrantes no Brasil. A partir de 1840, 1850, começam a entrar italianos, espanhóis, no sul, alemães, poloneses, austríacos, japoneses no início do século XX. E aí todos esses povos, eles agregaram à cidade de São Paulo, né, a sua cultura. Então a gente pode falar hoje que São Paulo é uma cidade multicultural. Há uma diversidade muito grande. Aqui em São Paulo, né, você tem regiões que são muito características,
né, de imigrantes do passado. E mesmo assim a gente tem o quê? A gente tem toda uma influência da cultura negra e da cultura indígena. Então, São Paulo tem influência da cultura indígena, influência da cultura negra e influência de todos os imigrantes que vieram aqui a partir de 1840. Então, você vai, pô, eu quero questões da japonês, eu vou na Liberdade. Cara, hoje, coreano, tem muito coreano, onde eu vou? Vou no Bom Retiro. Pô, mas no Bom Retiro também tinham judeus. Boa parte dos judeus ainda estão no Bom Retiro, boa parte está em Genópolis. Cara, italiano, eu vou para Moca. Ah, espanhol, eu vou aqui para a região do Bresser, do Tatuapé. Ah, eu quero alemães. Ah, eu vou lá para o Brooklyn, tem muito alemão no Brooklyn. Né? Ou seja, você encontra em São Paulo aquelas comunidades negras. Pô, comunidade negra você tem em toda a região de São Paulo. Ah, pô, mas e questão gastronômica? Pô, hoje em dia você encontra, né? Até porque nos últimos anos, então nós tivemos, por exemplo, uma entrada muito grande de refugiados, né, que estão vindo do Oriente. Cara, antigamente para você encontrar restaurantes árabes, você tinha 2, 3 restaurantes árabes em São Paulo. Hoje, cada esquina você tem um pequeno restaurante que traz, né, a gastronomia do Oriente, né, do Oriente Próximo, do Oriente Médio. Né? Então, assim, pô, eu moro aqui no Tatuapé. Aqui no Tatuapé não existia nada árabe, a não ser as famosas esfirras, mas não um restaurante árabe. Cara, hoje em dia eu abro o iFood aqui para pedir comida de sábado à noite. Se eu quiser comida árabe, tem pelo menos 5 pequenos restaurantes, são de refugiados que vieram da Síria, que vieram, né, das regiões do Oriente Médio, onde há grandes problemas, que vieram para cá e montaram pequenos restaurantes. Então, São Paulo é uma cidade multiétnica, multicultural. E essa questão, ela ocorre também, né, no mundo persa. O fato de eles não destruírem a cultura, o fato de eles, né, permanecerem, né, aceitarem a cultura de um povo conquistado, acabou gerando para esta sociedade, né, o que nós chamamos de império multiétnico. Tá? O comércio, eu falei que é uma atividade extremamente importante, né? E eles vão para o Egito, para o Chipre, para a Índia, para a costa do Mar Negro, vão para o sul da Itália, vocês vão ter um controle total. Uma outra coisa importante é a questão da religiosidade, né, do mundo persa. Né? Qual era a principal religião? A principal religião é o zoroastrismo. E ela foi fundada no século VI, né, por Zaratustra, né, também conhecido como Zoroastro. Então, Zaratustra era aquele quem fundou, era um sábio, um sacerdote muito sábio que vai fundar a religiosidade. E aí, nessa religiosidade, nós vamos ter o homem do bem, que é o Ahura Mazda, né, e a força do mal, que é Ahriman. Então, há um conflito entre a força do bem e a força do mal. E aí, o Zoroastra, ele dizia o seguinte, que o homem deveria praticar o bem. E ao praticar o bem, ele estaria próximo de Ahura Mazda, né? Desta maneira, Ahriman seria derrotado. Então, ele dizia que o homem, no mundo persa, ele vivia sempre em conflito entre o bem e o mal. Aí você fala assim, eu já ouvi, né, falar alguma coisa assim. Né? Já viu aqueles desenhos animados hoje em dia, onde mostra de um lado, mostra lá um anjo falando, olha, você tem que fazer o bem. E do outro lado, o diabinho, não, faz tudo errado, quanto mais errado fizer, melhor. Aí o anjo fala, não, você tem que fazer o bem. Né? O bem é o que eleva a pessoa próxima de Deus. E aí o diabo, não, faz tudo errado. Essa ideia do bem e do mal dentro da religião, né, não é uma questão da nossa religião, né, entre os anjos e demônios, né? Ela vem de várias religiões. E no caso dos persas, ela é um elemento importante. Então, os persas, eles vão ter na figura de Zoroastro, né, o Deus, aonde há um conflito entre o bem, né, que é o Ahura Mazda, e o mal, que é o Ahriman, tá? Essa luta entre os dois deve ser vencida sempre por quem? Pelo bem, né? E quanto mais bem você faz ao longo da sua vida, mais próximo você estaria dos deuses, tá bom?
ver se tem mais alguma coisa para falar aqui. Aqui a gente tem, né, o Ciro, que ele vai conquistar a região da Babilônia em 539. Né? Aqui eu já comentei com vocês sobre as tradições de respeitar a cultura dos povos que foram submetidos. E aqui a gente tem as ruínas do Palácio de Persépolis, né, de Dario I. A imagem abaixo é uma imagem de como acreditava-se que era o Palácio de Dario I. E em cima as ruínas. Né? Se um dia você for um cara que viaja muito, né, e você já cansou de viajar por lugares onde as pessoas normalmente vão, né? Ou você vai para os Estados Unidos, ou vai para a Europa. Ah, puta, cansei dessas viagens. Eu vou mudar meu foco de viagem. Vou fazer um foco de viagem para o Oriente. Né? Tem muita história no Oriente. Né? Tem muita coisa legal. Tem um canal na net, quem tiver net, o canal 557 da net, chama Travel Box Brasil. E é um canal só de turismo, né? Só sobre coisas de viagens. E tem um dos programas, que se chama Louco por Viagem, que tem um narrador da viagem, quem está fazendo, né? O personagem que faz a viagem, ele viajou pelo Oriente inteiro. E tem vários videozinhos, né, dessa região de Persépolis. Né? Só que assim, você fala, puta, eu vou viajar, é uma região de muito conflito, né? É uma região onde você fala assim, vou para o Iraque, né? Tem muita coisa para ver no Iraque? Putz, tem muita coisa para ver no Iraque. Só que arriscar de ir para o Iraque é doido, né? Você pode dar de frente com a Al-Qaeda, você pode dar de frente com o Talibã, né? Então, viajar pelo Oriente são viagens de risco, que normalmente as pessoas não fazem. Né? Então, quando você pega os canais de viagens, dificilmente eles trazem viagens, né, turismo sobre essas regiões, porque são regiões de conflito, de guerra direto. Então, dificilmente você irá para Persépolis, né? Irá para conhecer as ruínas de Dario I, de Ciro. Por quê? Porque são regiões extremamente conflituosas e militares. Tá? Mas, se você quiser, você consegue. Entrando pela internet, você consegue, né, ter todo esse processo aqui. Bom, vamos fechar aqui o compartilhamento. O que eu quero de vocês aqui? São 11h40, nós temos mais 10 minutos, 8 minutinhos, saiu 2 para poder montar outra aula. Tem algumas atividades para fazer. O que eu quero de vocês? Deixa eu ver se faltou alguma coisa aqui. Angel, você nem corrigiu as páginas que a gente fez. Você fez um exercício e eu falei que eu colocaria o gabarito desse exercício durante esta semana, que é sobre o fenício. Tá. Foi um único exercício. E esse exercício eu comentei durante a aula toda, na aula passada. Tá? O que eu quero de vocês agora? Eu quero que vocês façam, vou colocar aqui no bate-papo, vai ser 2 minutos que faltam, eu quero que vocês façam página 46, vou colocar aqui para vocês, página 46 e 47. E aí, eu vou ficar aqui nesses minutinhos, vocês leiam, qualquer dúvida que vocês tenham em relação ao exercício, né, é só entrar e me perguntar, vou colocar aqui. Página 46 e... Ô, Angel, 7. você vai colocar a correção da 46 e 47 junto? Sim, vou colocar não só a 46 e 47, como aquele primeiro exercício dos fenícios também. É o 2 ou o 3? Página 2. 46. Na página 46 você vai ter um texto, e aí quando você pula para a página 47, está o exercício A e B, referente ao texto da 46. E logo em seguida tem o exercício 3, na página 47. Tá? Na quinta-feira, quando você abrir o blog da quinta-feira, está o gabarito do exercício sobre os fenícios e o gabarito da página 46 e 47. Ô, Angel, por que você não corrige com a gente? Se a gente tiver alguma dúvida. Por isso que eu estou aqui. A dúvida que você tiver, você pode me perguntar. É que eu preciso acelerar, senão nós vamos ficar a vida inteira na unidade 2, a gente não avança o caminho. Na sexta, Tá, talvez eu tenha dúvida. eu coloco o gabarito. Você tem dúvida?
Antes de começar a aula, você fala, Angel, eu vi o gabarito, mas eu tenho dúvida na questão tal. Aí a gente discute essa questão sem problema nenhum, tá bom? Tá bom. Aqui. Eu só vou mutar, eu vou só me automutar. Nesses minutinhos aí, você fica à vontade e eu fico, qualquer dúvida, eu estou te esperando aqui, ok? 6 minutinhos, que 11h48 eu fecho para poder entrar na próxima aula. Posso ir? O Carlos mutar?